Esse vídeo é um alerta para corretores de seguros no momento do sinistro, com os advogados que, infelizmente, não entendem de seguro e alguns deles até esqueceram algumas regrinhas do Código de Processo Civil e acabam prejudicando o segurado. Então, você, corretor de seguros, faz parte do seu dia a dia em algum momento ter sinistros. Quando o cliente já tem o advogado dele, paciência, né? Pode ser que esse advogado cometa os erros que falar nesse vídeo e não tem muito o que fazer, porque foi o cliente que escolheu o advogado dele, se a seguradora autorizou. Paciência, né? A seguradora não aplica uma prova para ver os conhecimentos mínimos do advogado, até porque ele deveria entender sobre as regras do seguro e deveria entender sobre as regras do Código de Processo Civil. Mas a gente está vendo na prática aí inúmeros casos de advogados que cometem erros que prejudicam o segurado, que causam até a negativa do sinistro ou um baita prejuízo financeiro. Se o segurado não conhece nenhum advogado e pede indicação para você, pode entrar em contato comigo, que eu vou indicar um bom advogado que entende dessas regras para que o cliente não seja prejudicado por besteira, né? Ou gere uma negativa de sinistro ou gere um prejuízo. Qual que é o problema? O advogado recebe lá a reclamação, né? O cliente, o segurado, comenta com ele, por exemplo, o médico, o paciente está reclamando isso e aquilo. Aí o advogado fala, tá, vamos propor um acordo, vamos já tentar resolver isso, é melhor para você, e blá, 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 blá. Opa, tem seguro. Não pode propor acordo sem autorização da seguradora. Aí avisa o sinistro, isso quando, né, espera avisar o sinistro, o parecer da seguradora, etc, etc. A seguradora fala, não é caso para acordo, vamos aguardar a decisão judicial. Mas eu acho que é. Não, é um direito do meu cliente propor acordo. Eu vou sim propor acordo, porque para o advogado é bem mais fácil propor o acordo. Ele já resolve ali, ele ganha uns honorários com base nisso e ele não vai precisar de anos ali defendendo o cliente. No caso da seguradora, também é melhor propor um acordo. Só que se a seguradora acha que não está evidente a responsabilização do segurado, ela prefere pagar os custos de defesa e o segurado não ser condenado do que já propor um acordo. E para o médico, na maioria das situações, quando ele sabe que ele não errou e o paciente que está fazendo escândalo e tal, ele também quer provar que ele não errou para manter a reputação dele, a honra profissional dele, enfim. Então ele também quer se defender. Portanto, cuidado, se propõe um acordo sem autorização da seguradora, o cliente perde o direito ao seguro. Não fui eu que inventei essa regra, nem a seguradora. Essa regra está no Código Civil. E olha só, o Código Civil é uma das leis básicas que o advogado deve dominar, porque conhecimento de lei, todo advogado deve ter de todas. É claro que eu não sei todas as leis que existem no Brasil, existem milhares de leis. Mas antes de eu falar alguma coisa, de eu dar um parecer e etc., eu vou lá, pesquiso sobre aquela lei, leio aquela lei e aí sim eu vou dar o meu parecer. Eu não posso falar com base em fonte e vozes da minha cabeça. Eu preciso consultar a lei. Eu não preciso saber todas de cor, mas eu preciso consultar a lei antes de falar. Então, quando o advogado fala que é um direito do segurado fazer o acordo se ele quiser, a seguradora não pode impedir isso, a seguradora não pode vincular a autorização dela para fazer acordo, advogado, leia o Código Civil, tá? Lá na parte de seguros, lá por volta dos artigos 780, mais ou menos, se não me engano, tá lá as regras sobre seguro. Então, esse é um erro muito comum e quando o advogado fizer essa M, você, corretor de seguros, pode falar, olha, tá aqui no Código Civil que não podia realizar acordo, né? Eu vou ver aqui o que eu consigo com a seguradora, mas você descumpriu a regra. Outra coisa que o advogado faz constantemente e que gera um prejuízo para o segurado. Chamar a seguradora no processo. Ele vai lá, chama a seguradora no processo, na defesa ele fala, olha, o cliente não errou, o médico não errou, por exemplo, mas se for considerado que ele errou, o juiz, ele tem um seguro, tá aqui a cópia da pólice, chama a seguradora no processo e blá, 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 blá. Aí ele comete dois erros. As partes não precisam saber que ele tem seguro, né? Ah, será que com o seguro fica mais tendencioso o juiz para condenar ou não e tal? Em tese, não, mas eu acho que é melhor não apresentar. Imagina ele apresentar uma pólice de R$1 milhão. Opa, então quer dizer que se eu condenar, não é ele que vai pagar, é a seguradora. A seguradora tem muito dinheiro, nada por um erro se de fato ficar comprovado que ele errou, independente dele ter uma pólice ou não. Então, mesmo que não tenha essa questão de ter a pólice faz ele ser condenado, pelo estudo de jurisprudência, a gente vê que realmente não tem muita relação em falar que tem a pólice e aumentar as chances de condenação. Não acho uma estratégia boa, né? A pior parte não é nem essa questão da estratégia. A questão é que quando você chama a seguradora no processo, se o médico realmente ganha ação, ou seja, o judiciário entende, não houve erro, o médico ganhou a ação, ele é condenado a pagar sucumbência para os advogados da seguradora, porque ele chamou a seguradora à toa. Ele não precisava ter chamado a seguradora. Ele podia avisar o sinistro ali de forma administrativa e seguir de forma administrativa, e se ele fosse condenado, ele ia chegar lá para a seguradora, foi condenado, tal, a seguradora ia pagar a indenização. Ah, tá, mas eu sou advogada e eu denuncio a seguradora lide porque eu tenho a garantia de que se meu cliente for condenado, a seguradora que vai pagar, não é ele. Eu não preciso ir lá no sinistro, esperar a regulação
esperar pagamento e etc. É a seguradora que vai pagar direto no processo. Sim, essa parte é ótima. No entanto, existe um risco nessa situação para o cliente. Porque se o médico ganha ação, nesse exemplo que eu dei, ele vai pagar a sucumbência para o advogado da seguradora. E o que é essa sucumbência? A parte que perde a ação, aí no caso, ele perdeu em relação à seguradora, né? Ele chamou a seguradora no processo e a seguradora não teve que pagar nada. Então, por que você chamou a seguradora? Você vai pagar por isso. Isso está no Código de Processo Civil, tá? A parte que perde, ela paga de 10% a 20% para o advogado da parte que ganha. Então, é como se fosse um bônus para o advogado. Não é para a seguradora, tá? É para o advogado da seguradora. E aí, digamos que a ação judicial é de R$500 mil. Ele vai pagar R$50 mil para o advogado da seguradora. Mas isso não tem cobertura no sinistro? Não, porque isso aqui não é uma reclamação de terceiro contra ele. É ele que foi reclamar da seguradora no processo. Foi chamar a seguradora no processo. Entende? Não é que ele está pagando para o paciente, ele está pagando para o advogado da seguradora. Então, falar que isso deveria ter cobertura no sinistro é usar aquele meme do Homem-Aranha um apontando para o outro. Não tem sentido nenhum. Ué, você chama a seguradora, aí tem de pagar, porque você chamou a seguradora no processo, você tem de pagar uma sucumbência para o advogado da seguradora, e quem vai pagar a própria seguradora? Não faz sentido. Não foi ela que se chamou no processo, entende? Então, tome muito cuidado com isso. Está cada vez mais frequente esse tipo de situação. Até porque tem aumentado as ações judiciais contra os médicos. Alguns médicos já têm seguro. E aí o advogado lá que caiu de Marte no planeta Terra, mais perdido que cego em tiroteio, vai lá e denuncia a lide. Então, mas foi meu cliente que insistiu para denunciar a lide. Ok, aí é papel do advogado explicar para o cliente quais são as implicações disso. Eu quero chamar a seguradora no processo. Tá bom, fulano, mas é assim. Se você não for condenado, você vai ter de pagar a sucumbência para o advogado da seguradora. Se você usar só administrativamente, ou seja, avisar o sinistro e seguir as regrinhas bonitinhas, a seguradora é obrigada a te pagar e a gente não tem o risco de você pagar a sucumbência. Então, tome muito cuidado. De uma corretora que a advogada tá tentando jogar a culpa nela, falando pra cliente que ela que tem que resolver isso com a seguradora, que absurdo a seguradora cobrar a sucumbência dela e blá, 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 blá. Assim, ou é muita limitação da capacidade intelectual dessa advogada, ou ela tá sendo espertinha e querendo jogar o erro dela pra corretora, falando que é uma obrigação da corretora desobrigar a segurada de pagar a sucumbência. Não, era uma obrigação da advogada falar pra cliente que, olha, a gente tem dois caminhos, esse ou esse, o que você prefere? E, sob o aspecto aqui de risco do advogado, formalizar. Que, olha, então tá, você quer denunciar a lide? Tá bom, mas se a gente ganhar ação, corre o risco de você ter de pagar um advogado da seguradora. Tudo bem? Tudo bem. Então, precisa explicar pro cliente. Não é o advogado, sei lá, usando os instrumentos que ele acha que podem causar um prejuízo pro cliente e falar assim, a vida é assim, né? Agora vai lá com a seguradora pra não cobrar de você. Vai lá cobrar da sua corretora, o problema é dela. E é exatamente isso que tá acontecendo nessa situação. E aqui, a advogado, né, foi tão ruim que ela ainda denunciou duas seguradoras, ou seja, a falta de conhecimento total dela sobre seguro e a falta de boa vontade, de iniciativa, de trabalhar direito e ler o raio das apólices para saber qual que era a vigência, saber qual seguradora que seria responsável por aquele sinistro, na dúvida o que ela fez, denunciou as duas seguradoras, as duas. E aí, médico ganhou a ação judicial, foi condenada a pagar sucumbência. Para sorte dessa pessoa, o judiciário foi bonzinho e determinou uma sucumbência de 10% dividida entre os advogados das duas seguradoras. Então, ficou 5% para cada. Ela poderia ter sido condenada a pagar 10% de sucumbência para cada seguradora, para o advogado de cada seguradora. E aí, nesse caso, o juízo dela seria R$100 mil. Eu falei para essa corretora, isso é uma falha do advogado. Abre um sinistro contra o advogado, reclama contra o advogado. Se a advogada tiver seguro, vai ter de cobrir na apólice dela, senão é um processo contra ela. Porque ela causou um prejuízo para a cliente. Foi uma falha profissional dela. Foi uma falha, ela não podia ter feito isso sem autorização da cliente. Ela prejudicou a cliente, ela colocou a cliente num risco de ter um prejuízo financeiro sem avisar a cliente. Não é uma decisão da advogada ou do advogado, eu quero fazer isso. Não, se pode ter consequências para o cliente, você deve avisar. Tudo bem a gente usar esse instrumento na defesa, só que pode ter implicações. Tudo isso o advogado deve ponderar. Não é da cabeça dele. Chegou uma reclamação contra o médico, por exemplo, o advogado deve perguntar para o médico, você tem seguro? Eu tenho um seguro RC médico. Tá, você me manda a cópia da pólice? Aí o bom advogado, né, não vou nem falar um excelente profissional, o normal, que deveria ser feito sempre. O que ele vai fazer? Ele vai ler essa pólice, ele vai ver quais são as regras, ele vai ver quais são as coberturas, ele vai conversar com o corretor de seguros, aí o corretor vai falar sobre o seguro, o que deve ser feito, aí o advogado vai tomar as medidas com base nas regras do seguro, com base no que está escrito no Código Civil, mais o que está escrito no contrato, e aí ele vai dar sequência
na defesa ou no acordo, se for o caso. Não é o que ele acha que deve ser feito. Não, existe um contrato. O cliente não tem seguro. Aí é uma outra situação. Bom, pelos valores envolvidos, pelo custo de uma ação judicial, é melhor a gente propor acordo. Ah, mas eu não errei. Então, mas para você provar que não errou, você vai gastar 200 mil. Aqui a gente consegue fazer um acordo de 50. O que você acha, tal? Aí é uma outra situação se ele não tem seguro. Se ele tem seguro, olha que bom, ele tem uma apólice para pagar os custos de defesa para ele poder provar que não errou. Então, corretores de seguros, se o cliente pedir uma indicação de advogado para vocês, se vocês não conhecerem um advogado que realmente entende, no caso do médico, de direito médico e de seguro, pode entrar em contato comigo que eu indico um advogado para vocês.